dizendo pra gente aí o que é esse comer emocional, para as pessoas entenderem, né? Que a gente fala assim, comer emocional, e que você tem fome de quê? Aí Márcio falou, tenho fome de correr. Tem gente que vai dizer, eu tenho fome de chocolate. Outros vão dizer, eu tenho fome de comer muito. Então, o comer emocional é quando as pessoas geralmente descontam as suas emoções mal resolvidas, né, na alimentação. Muitas vezes elas não estão com uma fome física, uma fome biológica, e ela quer comer para alimentar não o corpo, mas a alma, né, afagar as suas emoções. Elas querem comer como se o alimento fosse um alívio para aquilo que ela está sentindo. E, na verdade, é um alívio imediato, né? Traz esse alívio imediato. E por a gente ativar esse nosso sistema de recompensa, né? Aquele ciclo vicioso de que comer, quando a gente come, libera dopamina no nosso cérebro, né? Traz aquela sensação de bem-estar, de relaxamento. Quando a gente tem essa sensação, a gente aprende, né, automaticamente de que comer alivia, desestressa, nos traz bem-estar, e isso nos faz a gente ficar em um círculo vicioso. E para interromper esse círculo, muitas vezes é necessário que você tenha uma ajuda, necessário que você procure uma ajuda de algum profissional que possa estar te orientando, porque na maioria das vezes a gente faz isso no automático e não percebe, né? Não percebe que a gente está comendo para aliviar algo, para afagar uma dor da gente, né? Uma situação para se livrar de uma situação, tentar, no caso, né? Se livrar de uma situação que está acontecendo, um alívio imediato. Então, assim, e esse comer emocional sempre traz uma culpa depois, né? O sentimento de culpa, de não deveria ter feito isso, por que que eu fiz isso? E aí entra a questão da sabotagem. E muitas vezes tem pessoas que se sentem frustradas, se sentem tristes, mal, e aí o que essas pessoas elas vão reforçar esse comportamento, porque já comi, né, já que já meti o pé na jaca, então eu vou continuar metendo o pé na jaca, porque amanhã eu volto, né, a uma reeducação alimentar, amanhã eu retorno a um alimento mais saudável, mas porém quando chega amanhã nosso corpo está mais preguiçoso e a gente reforça aí a nossa musculatura de desistência, de desistir de algo, porque quando nosso cérebro está acostumado a ver que a gente sempre se dá desculpa e procrastina algo que precisa ser parado de imediato, né, que precisa ser olhado, né, analisado naquele momento. Então, a gente está ensinando a ele que sempre a gente vai desistir, que sempre a gente vai procrastinar, e na hora que a gente for começar, né, dar o pontapé, fazer o recomeço, ele vai simplesmente, em qualquer situação que vier, ele vai novamente desistir. Ele vai novamente lançar pensamentos sabotadores, pensamentos que vão tirar a gente do nosso foco para fazer o que ele quer, que é a questão do conforto, né? Porque quando a gente vai em busca de alguma coisa, do nosso propósito nessa questão da alimentação, a gente está colocando nosso cérebro para se articular, né? Está colocando nosso cérebro para se movimentar. E o nosso cérebro ele gosta dessa zona de conforto. Então, se a gente sempre repetir, né, a nossa desistência, a nossa procrastinação, e ensinar a ele que comer, né, vai nos trazer uma sensação de bem-estar, que comer ele vai dar uma sensação de relaxamento, vai dar uma sensação de afago, então para ele é muito mais fácil comer, que dá sensação de prazer, do que, por um exemplo, praticar um exercício, né, ou movimentar o corpo, ou colocar outra coisa que saia da sua zona de conforto. Menina, olha o tanto de problema que a pessoa arruma, né? Quando existe aí uma dificuldade em lidar com suas emoções. Então, como é emocional, como a aluna colocou, é quando você busca um alívio, conforto, busca uma sensação imediata de prazer,
na alimentação, na comida. E Isso. a grande questão não é só buscar na comida, é que existem alimentos que são específicos para essa busca, e alimentos que geram uma sensação de prazer imediata, no entanto, dura um pouquinho só de tempo, não é isso, Ana? Isso. E além desse prazer ser assim, algo que é bom, a gente sabe que a comida ela é uma fonte de prazer maravilhosa, além dela ser uma fonte de prazer boa, rápida e imediata, ela vai durar pouco tempo. No entanto, para essas pessoas que vivem esse ciclo, que a Alana explicou muito bem, elas vão se sentir depois com a sensação de culpa, aquele sentimento ruim, aquela angústia de não ter feito isso. Esse é o segundo problema. O terceiro problema é justamente não ter resolvido o primeiro que surgiu e, consequentemente, vai ter um aumento de peso. E é por isso que muitas pessoas acabam aumentando o peso e não entendem o que está acontecendo. Na verdade, elas estão comendo de modo inconsciente, não é isso, Lana? De essa coisa de você chegar... Eu tive um dia muito difícil, às vezes a pessoa sai do trabalho, geralmente isso acontece... É muito comum, tá? A pessoa sai do trabalho, teve um dia cansativo, um dia estressante, aí ela já passa ali numa lanchonete, ou então passa no shopping, passa em algum lugar, pega aquilo que é pronto, fast food, traz para casa ou come lá mesmo e pronto. E geralmente ela faz isso no final da sua rotina, justamente onde o corpo já não vai se movimentar tanto para ter um gasto calórico daquilo que foi ingerido. Normalmente também são escolhidos alimentos com teor calórico mais alto, com um tempo digestivo também mais lento, mais longo, né? Então, perto da hora de dormir. Consequentemente, o metabolismo já está mais lento, já está trabalhando seu processo de uma forma mais lenta, e ela não vai ter tempo ali para poder mensurar aquilo que ela comeu. Mas o grande problema, o maior de todos eles, é as nossas emoções. O eu não saber lidar com uma frustração, eu não saber lidar com uma angústia, com uma chateação, com uma tristeza, eu não saber lidar com os problemas que acontecem, com situações difíceis, que são tão diversas, ou talvez eu não querer me colocar de frente a um problema, enfrentá-lo para poder resolver de fato. Porque seria uma das formas da gente driblar essa armadilha do comer emocional, resolver o problema daquela situação, daquilo que levou. Né? Ana até colocou ali, eu mereço, a desculpa. E de fato, esse é um pensamento sabotador, aquela ideia do eu mereço. Então, nossa, eu tive um dia tão cansado hoje, eu mereço tomar um sorvete, eu mereço comer uma pizza dessa. No outro momento, aquela pessoa que está num ritmo bom, ela está trabalhando a sua mudança de hábito alimentar, ela segue ali a semana toda, mas quando chega final de semana, o que ela faz? Gente, já que eu me esforcei a semana toda, agora eu mereço comer uma pizza, eu mereço relaxar um pouquinho. Como se aquela dedicação que ela fez para ela mesma fosse um grande sacrifício, fosse algo ruim, quando na verdade não é. E quando a gente atende a esses pensamentos sabotadores, o que a gente está fazendo? Estamos jogando todo o nosso esforço por água abaixo. Isso não significa que você não pode comer pizza, que está proibido, não tem relação com a proibição, não tem relação com restrição, mas tem relação com a forma que você lida com a alimentação, no geral, e não só desse final de semana, não é só uma refeição que você faz. A questão é quando isso se torna um ciclo, como a Alana colocou, de eu estou emotivamente desconfortável, estou triste, estou ansioso, não estou me sentindo bem, estou chateado com alguma coisa que aconteceu, eu como, sinto prazer, tudo bem, aí no outro momento eu não resolvi o problema, tá? O problema continua, vem de novo a sensação e eu volto para esse ciclo. Emoção desconfortável, comer, sensação de alívio, conforto, sensação de prazer, aí eu volto e não resolvo. E aí, consequentemente, culpa, depois aumento de peso. E aí vem um outro problema que é a procrastinação, que a Alana trouxe aqui. Depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso. Você vai empurrando o problema com a barriga, vai deixando para poder resolver depois. Ou vai deixando também coisas que são muito importantes para fazer depois e vai sempre adiando e nunca resolve. Enquanto você não resolve essa emoção, essa sensação que está aí desconfortável dentro de você,
ela vai só crescendo, ela vai se tornando cada vez mais intensa. A gente até comenta que é como se você estivesse tentando resolver a angústia, porque a angústia parece que ela tem um local para ficar no nosso corpo, né? Que vai daqui, mais ou menos, até aqui a região do tórax. E aí, quando a gente não resolve o que está causando essa angústia, e a gente coloca a comida para dentro, é como se a gente estivesse alimentando essa angústia cada vez mais. Cada vez mais. E vai um processo gradativo. É interessante. Bom, tem alguns comentários. Pode falar, Alana, que eu vou ver no interessante, primeiro, a gente entender, né, que a comida, ela é um comportamento de fuga para as nossas emoções. E é importante a gente saber disso, porque a maioria das vezes, quando eu falei, as pessoas elas não têm o pensamento de que, eu estou estressada, estou ansiosa, eu preciso comer. Não, ela vai estar naquele momento de ansiedade, ela vai estar naquele momento de estresse, e a única coisa que vem à mente dela é, que vontade de comer um doce. Ai, que vontade de comer um hambúrguer, uma pizza. Então, assim, as pessoas elas não têm a consciência de dizer, estou estressada, vou comer um doce. Tem algumas que têm essa consciência, mas tem outras que esse comportamento, né, ele é bem sutil. Ele vem de uma forma que você não percebe você não tem a consciência de como você está se comportando. E é necessário que a gente aprenda a saber diferenciar o que é essa fome emocional, esse comer emocional, do que é a fome biológica, né? Que é a fome que o nosso corpo necessita. Eu costumo dizer que se você comer uma pizza, se você comer um doce, isso é perfeitamente normal, porque se é comida, é feito para comer, certo? E o alimento está ali para que a gente coma e que a gente saboreie ele, mas que a gente não coloque isso como fuga das nossas emoções. A gente percebe que tem mulheres, né, que tem, quando está no período da TPM, ciclo menstrual, no período da TPM, elas têm a necessidade de comer doce para aliviar o estresse. E elas têm já essa cultura de que se está na TPM tem que comer doce, né? Tem algumas mulheres que relatam o ganho de peso, né? O ganho de peso no período da TPM. E assim, você saber o que você está sentindo, eu sempre, como eu digo, né, nomear suas emoções, saber o que você está sentindo é muito importante, porque assim, quando você percebe que o que você está querendo ali, a sua fome na realidade é somente a fome emocional, você vai perceber que aquele momento não é o momento certo, né, de você se alimentar. Ou, por exemplo, eu costumo sempre dar exemplos aos meus pacientes. Se você vê que você está você está passando por um episódio de fome emocional, você se pergunta, se eu comer isso aqui agora, vai me ajudar no meu propósito? Né? Se eu comer esse alimento, se eu comer esse doce, ele vai estar me ajudando a chegar à meta que eu desejo? Então, se perguntar. E é muito importante a gente fazer essa diferenciação do que é fome emocional, do que é fome biológica, para quando a gente tiver vontade de comer, a gente parar e perceber o nosso corpo, né? Saber de onde é que está vindo a fome, se é do estômago ou é somente pela boca, né? Assim, e com isso, eu até te pergunto, queria que você falasse aqui para o pessoal a diferenciação do que é essa fome emocional e do que é essa fome biológica. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Claro, mas antes de falar um pouco sobre isso, eu quero só ler o comentário de Márcio, que ele disse o seguinte: físico não preenche emocional, tem que ter ou descobrir rotinas que alimentam o psicológico. Olha que interessante, né? E é justamente isso, né? A fome emocional, ela é a busca por esse alívio, por esse conforto, pelo prazer dessas emoções que aparentemente são desconfortáveis. E a fome física não é tão difícil de perceber, porque a fome física, ela vai dar aquele roncar no estômago, aquele desconforto interno que você sente no corpo. Algumas pessoas, inclusive quando estão com muita fome, relatam sentir um pouco de tontura, relatam sentir um pouco de tremedeira, se passa muito do horário dela se alimentar. Então não é tão difícil de perceber.
A fome emocional, a grande diferença é que ela tem um ato muito mais inconsciente do que consciente, comparado à fome física. Então, na fome emocional, a gente às vezes sente a vontade e já vai, é muito rápido, gente. É um processo que acontece, por isso que poucas pessoas conseguem perceber. Porque é muito rápido, você sente vontade, já vai direto lá da geladeira, o que tiver na sua frente, o que tiver pronto, mais rápido, prático, você come. A fome física, ela você se dá conta dela quando você passa um pouco mais de tempo sem se alimentar, quando você passa um pouco mais dá um intervalo maior, quando você consegue respeitar a informação que o seu corpo passa para você. Eu sempre falo muito que é importante a gente dar ouvido ao que o nosso corpo diz, porque o corpo ele fala o tempo todo com a gente. O corpo, ele passa as suas mensagens o tempo todo. Então, quando eu sinto uma dor física, é um sinal, é uma comunicação do corpo me dizendo para me parar. Quando eu sinto um cansaço, é o corpo me dizendo para me descansar. Quando eu sinto sono, então, todas as nossas vontades, todas as nossas necessidades fisiológicas, elas vão ser manifestadas a partir dessa comunicação que o corpo passa para a gente. Na fome física, da mesma forma. Então, a fome física ela não é tão difícil de você identificar, comparado com a fome emocional. Então, como que eu vou, então, identificar se eu estou com fome, se é a minha fome que eu sinto naquele momento é fome mesmo, fome física, se é uma vontade, se é um desejo incontrolável de comer, ou se é algo que as minhas emoções estão ali liderando na frente. Primeiro passo mais importante, agora você já sabe o que é fome emocional, você já sabe o que é fome física. Ter esse conhecimento ajuda, mas ele não muda, tá? Não vai mudar as suas atitudes. O que muda as atitudes? É você olhar para si mesmo. Então, olhar um pouquinho para dentro de você, antes de você comer, antes de você levar o alimento até a boca, fazer esse exercício de realmente se perguntar, peraí, eu estou mesmo com fome ou é vontade? O que eu estou sentindo agora? Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou angustiado? Hoje eu fiz esse exercício. Por muito tempo, eu segui uma rotina alimentar, na qual eu me alimentava a cada 3 horas. E eu sempre fui muito disciplinada nesse sentido. A cada 3 horas eu fazia minha refeição. Uma estratégia legal é deixar as refeições já prontas, porque dá o horário de você comer, você vai comer aquilo mais saudável, já está pronto, não vai pegar o industrializado, ou não vai procurar alguma coisa qualquer. Você vai comer aquilo que está dentro da sua prescrição alimentar. E aí, por muito tempo, por eu ter feito isso, e hoje eu estou numa rotina diferente, né, com uma programação diferente na minha alimentação, eu não tenho que necessariamente me alimentar a cada 3 horas. Tá? Então, hoje eu senti vontade de comer. Aí eu falei, poxa, mas eu comi há 2 horas. Isso não é bem fome. Eu não estou com fome agora, peraí. Quando eu fui observar, eu estava sentindo um pouquinho de ansiedade, né? Que foi estimulada por uma situação anterior, que aconteceu um pouquinho mais cedo comigo. Aí eu falei, não, nem estou com fome, peraí, vou fazer outra coisa. Então, o que eu pensei em fazer? Eu peguei um livro, consegui ler um capítulo inteiro de um livro. Depois que eu li o livro, eu fiz o meu treino, né, que durou 15 minutos, estou treinando em casa atualmente, e daqui a pouco passou a vontade de comer, não me dei mais de comida. Passou-se mais 2 horas de relógio, e aí sim eu senti fome mesmo, que eu senti o estômago roncar um pouquinho e tudo. Aí eu fui lá, me alimentei de modo bem consciente, mas deu tempo, inclusive, de preparar a minha refeição, né, ela estava pré-pronta, só passava a levar o fogo mesmo, de preparar e fazer minha refeição tranquila. Então, você precisa também buscar o autoconhecimento para você entender isso. Então, o autoconhecimento, a gente costuma dizer que é a base, né, Lana? A base das descobertas. E nesse período, principalmente onde nós estamos ficando mais tempo em casa, mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando fora de casa, nos finais de semana está mais tempo em casa. E os finais de semana são, no geral, gatilhos para desenvolver esses comeres emocional. Onde você tem mais tempo livre, está mais tempo em casa, tem encontro com a família, está todo mundo reunido em casa. Então, para algumas pessoas, são situações gatilhos para desenvolver também o comer emocional. Né, o final de semana de associar o relaxar com comer algum alimento específico, com promover alguns encontros com a família, que vai levar a fazer pratos diferentes, enfim.
Porque a comida, ela é também para confraternizar, né? Então, por isso que a gente fala desses encontros familiares. Então, mesmo nesse momento, é interessante você deixar as suas refeições prontas, né? Algumas pessoas, se tem uma paciente mesmo que ela se propôs a fazer as refeições dela da semana todas no domingo. Então, no domingo ela preparava tudo para os próximos 4 dias, e depois isso facilitou com que ela comesse aquilo que não estava no planejamento dela. E aí ela tirou ali, de acordo com o acompanhamento nutricional dela, ela conseguiu incluir uma refeição livre a cada 15 dias. Então não tem uma restrição, não tem proibição, tem educação, que é diferente, tem uma reeducação alimentar, é uma mudança de hábitos. Então às vezes a pessoa fala assim, não, eu consigo fazer isso uma vez, eu consigo fazer isso 2 dias, mas eu não consigo fazer isso por muito tempo. E o hábito, ele só é conquistado, ele só é adquirido pelo processo de repetição. Você precisa se propor a repetir uma atitude, um comportamento por pelo menos 21 dias para alcançar o êxito naquele hábito, para promover a mudança do hábito. Porque o comer emocional foi aprendido e ele também pode ser reformulado, pode ser desaprendido. E o ideal não é você aprender a comer com as emoções, mas aprender a lidar com as emoções antes de comer. Aprender a identificar outras atividades antes de você buscar no alimento o alívio. Afinal de contas, não é só a comida que é fonte de prazer. Temos aí uma infinidade de atividades, de exercícios que são prazerosas e que podem nos ajudar a ter esse alívio, a ter esse consolo, mas principalmente a resolver o problema que ocasionou essa emoção, que foi um estímulo para essa emoção, ou para aqueles pensamentos sabotadores, dar uma resposta para eles de uma forma mais adaptativa, e aí sim você conseguir ter mais saúde. E a gente fala de saúde, especialmente a longo prazo, né? Não estamos falando só da estética, só do emagrecimento, mas sim de saúde a longo prazo. Porque se você imagine que se você tem esse hábito de comer emocional, de comer a partir das suas emoções, é um sinal de que as suas emoções não estão saudáveis, de que a sua saúde mental, ela pode estar fragilizada. É um sinal de que você precisa buscar uma ajuda se você não consegue melhorar isso sozinho. Se você não consegue promover essas mudanças na sua vida sozinho, você precisa procurar ajuda profissional. Então, tudo isso também é uma mensagem que o nosso corpo passa pra gente. De não ter consciência. Perfeito. Agora, perfeito. Lana, Oi. Quando a gente fala assim da procrastinação, né? Eu achei bem interessante quando você trouxe essa questão da procrastinação. Fala um pouquinho pra gente, então, como nós podemos trabalhar para diminuir esse ato de procrastinar, que eu acredito que às vezes não tem cura, porque em algum momento a gente vai procrastinar, mas existem formas que a gente pode fazer, algumas estratégias, algumas atitudes que a gente pode tomar para diminuir esse ato de procrastinar, principalmente com a questão emocional ligada ao comer. Isso. Sim. Há várias estratégias, né, que a gente utiliza para que a gente não procrastine algum comportamento. Por exemplo, essa questão de toda segunda-feira iniciar uma dieta. Sexta-feira sai da dieta e na segunda começa, né? É sempre essa questão. E assim, a procrastinação, como eu falei, né? Quanto mais a gente procrastina, mais a gente ensina o nosso cérebro que aquilo ali, né, é o que é confortável pra gente. Então, assim, se por um acaso você, no almoço de domingo, você comeu a mais do que você devia, né? Você meteu o pé na jaca. E você vier com o pensamento, hoje é domingo, amanhã eu começo. O ideal é que na próxima refeição que você faça, você volte à sua atividade, ao seu alimento saudável. Por quê? Porque aquilo ali você está ensinando ao seu cérebro que você pode sim sair da linha, mas logo em seguida você tem que retornar. Porque é isso que faz, é a persistência, né? Que faz esse caminhar dar certo, a chegada na conquista. Muitas vezes vai ser um processo mais lento, mas vai ser um processo eficaz, porque você está aprendendo que no almoço você pode comer uma coisa que você gosta, você pode
comer a mais um pouco, mas logo em seguida, no lanche, no café, você vai retornar à sua rotina alimentar normal. E é muito importante que a gente aprenda isso. E como você falou, né? É importante que a gente não deixe que o prazer da comida, ele tome conta de todas as áreas de nossa vida. Que a gente tenha essa cultura de que a comida ela é prazerosa para a gente estar em meio social, que ela é prazerosa para a gente quando a gente está sentindo alguma emoção negativa, né? Que a comida ela é prazerosa para estar em família, para se sentir bem. Ela sim, ela é prazerosa, mas ela não precisa tomar conta de todas as áreas da sua vida. Então, como você falou, é necessário que a gente busque outras coisas que nos dê prazer também. Que a gente aprenda a colocar coisas em nossa rotina que nos dê prazer, que ative o mesmo lugarzinho do nosso cérebro que a nossa comida, atinge, né? Promove, que é a liberação de dopamina. A liberação de dopamina. Então, assim, um exercício físico, uma dança, leitura, ligar para alguém, né? Procurar atividades, listar atividades, na verdade, que lhe dê prazer tanto quanto a comida. Porque na maioria das vezes isso aí é esquecido. Por quê? Porque isso demanda que a gente se movimente. E a comida é algo que a gente culturalmente a gente aprendeu que a comida se resolve para os momentos alegres e para os momentos tristes. Em tudo está a comida, certo? Mas a forma como a gente se comporta diante disso é que está fazendo toda a diferença e que interfere no processo de emagrecimento. Eu costumo dizer que as dietas da moda, né? Essas dietas, elas ensinam a você... Tem muitas. Ensinam a você como se alimentar. Não, quer dizer, ensinam a você o que se alimentar, mas não ensina como se alimentar. Não ensina como lidar com as suas emoções. Não ensina a você... quando está em momentos de ansiedade, né? Como é que você vai se comportar diante da comida, quando você está nesses momentos em que suas emoções sua cabeça está um turbilhão de pensamentos. Então, assim, que é o tempo todo. Então, assim, a diferença, né? A diferença da psicologia nessa área é justamente porque ensina como comer, a como lidar com essas situações para que não interfiram no seu comportamento alimentar, né? E tudo isso que faz a diferença no processo de emagrecimento. E, infelizmente, ainda poucas pessoas dão créditos ao emocional. A gente vê que as pessoas estão em busca de medicamento, de fórmulas mágicas, de chás que emagrecem 7 dias, de dietas. Quanto mais rápido, fácil, melhor. Quanto mais as pessoas estão acostumadas com o mediatismo e elas esquecem que por trás daquilo tudo ali existe uma pessoa que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado com mais carinho e que muitas vezes você quer emagrecer para que você caiba em determinado meio social, mas você não tem a consciência do porquê você precisa emagrecer, né? Porque você precisa de uma melhor qualidade de vida, né? As razões, você precisa de uma melhor qualidade de vida, você precisa olhar para você, e como a gente costuma dizer, que para o emagrecimento dar certo, é necessário, antes de tudo, ter o autoconhecimento. Conhecer suas emoções, saber identificar, saber o porquê que você está comendo de uma forma, você está comendo as suas emoções ao invés da comida, né? Você está comendo suas emoções ao invés da comida. Porque quando a gente está comendo, sendo influenciada por emoções, a gente não está comendo a comida. A gente não está saboreando a comida. A gente está ali comendo no automático. Não está sentindo o cheiro, não está sentindo o gosto. E, normalmente, às vezes, está tendo a consciência do que a gente está comendo. Porque quando vê, já comeu, né? Já terminou de comer. E então, não está nem experimentando o prazer que a comida fornece. Isso. E, assim,
uma técnica que eu acho bem legal é que quando você estiver nesses momentos de ansiedade, você saber identificar as suas emoções, né, o que você está sentindo, você sentar-se e comer como se você fosse um chefe você fosse um técnico vamos supor, do MasterChef, né? Onde você vai ter que comer, saborear, sentir o gosto, sentir a textura, sentir os temperos. Atenção plena. Atenção plena. Então, assim, então é necessário que você haja como se fosse um técnico, né? Um jurado desses reality shows, né? Do MasterChef, do MasterChef. Uhum. Para que, ao mesmo tempo que você esteja comendo, essa ansiedade esteja também diminuindo. Porque quando a gente começa a se concentrar no que a gente está fazendo, automaticamente esses níveis de emoções eles vão caindo, porque a nossa mente está voltada ao ato que a gente está fazendo naquele momento. E é muito importante você ter a consciência, você saber, né, saber nomear suas emoções, você saber identificar, acolher, né, não fugir delas, porque a fuga também dá consentimento, traz, né? Deixar sentir. Porque a fuga também traz a questão do comer demasiado, né? Então é você saber o que você está sentindo e acolher. Acolher para depois você se alimentar e se alimentar como se fosse, como o Márcio falou, um crítico de gastronomia, né? Experimentando, porque automaticamente a sua ansiedade ela vai diminuindo, o seu estresse ela vai diminuindo e saborear cada bocado que você colocar dentro da boca. É muito importante, é uma dica bem legal, que pode ser exercitada. Isso, inclusive, né? Essa dica que a Alan deu, ela serve, inclusive, para diminuir o nível de ansiedade, viu, gente? Isso. Né? Quanto mais atenção você deposita no agora, no aqui, no que você está fazendo, menores vão se tornar a intensidade, menor vai se tornar a intensidade da ansiedade que você sente. Ana até colocou aqui, ó, além dos transtornos que pode gerar. E um dos transtornos mais comuns que o comer emocional pode desencadear é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar acompanhado também da bulimia. Então a gente precisa ficar atento. Se isso está acontecendo com muita frequência, é um sinal, um alerta de que você precisa procurar ajuda o quanto antes. Aí a Alana colocou aqui, ó, eu na vida sempre adiando fazer regime. A Alana está procrastinando. Chocolate alivia a cólica. Isso não existe não foi cientificamente comprovado que o chocolate alivia a cólica, mas o chocolate ele tem uma substância específica, né, o triptofano, por exemplo, que pode dar uma sensação de prazer imediata. Então, se deu prazer para tua mente, ele vai se esquecer daquela dor. Então, faz um sentido, mas é importante você pensar se isso acontece com muita frequência em outras ocasiões, além do momento que se sente cólica. Aí você colocou aqui, aí, quanto mais tarde, mais vontade vem, a vontade de comer algo. Na verdade, não é fome, é ansiedade. E o sono também desregula muitos hábitos. E tem pessoas, inclusive, né, como a Glaucia mencionou aí, que comem para se manter mais tempo acordada, porque tem trabalhos ainda para poder realizar. Mas qual é o ganho disso, afinal de contas? Porque se você vai dormir muito tarde, ou se você dorme pouco, consequentemente, no dia seguinte, você vai acordar mais cansado. Vai ter um dia menos produtivo. Então, não seria melhor você cuidar da qualidade também do seu sono, para no outro dia você acordar mais disposto e conseguir produzir melhor durante o dia e não ter uma carga de trabalho tão grande perto da hora de dormir? E aí você pensa que você vai desregulando todo o eixo, todo o ciclo circadiano vai começar a entrar num processo de desorganização. Aí Márcia colocou, quando não se tem consciência, acha normal no momento que se come, mas depois de algum tempo bate o arrependimento. Esse é um dos problemas, né? O sentimento de culpa, de arrependimento e, consequentemente, também, às vezes a pessoa tem aumento do peso, vai ter uma queda na produtividade, o metabolismo também fica mais lento. Enfim, é muito importante a gente pensar nas possíveis consequências desse comer emocional. Se esse ato de comer emocional, ele vai me aproximar ou vai me distanciar dos meus objetivos? Isso. E se isso vai me distanciar do meu objetivo, o que eu poderia fazer ao invés de comer? Qual outra atividade de distração, ou alguma atividade mais prazerosa, ou alguma outra coisa que eu poderia fazer que vai me aproximar muito mais
do meu objetivo do que apenas o comer. Fale, Lana. O importante e o que a mensagem que a gente mais passa aqui é que não é que a gente queira que vocês parem de comer o que vocês gostam, mas que vocês passem a comer de uma forma mais consciente, né? De uma forma que vocês saibam que estão comendo, por que estão comendo e como estão comendo. Porque, assim, muitas pessoas acham que quando você faz uma dieta, né, quando você se restringe muito do que você tira da sua rotina, aquelas coisas que você está acostumada a comer, o seu corpo vai sentir falta. Você vai perceber a sua mudança de humor. Então, quando você percebe a sua mudança de humor, a primeira coisa que você vai fazer é tacar pedra no que você está fazendo na sua dieta e voltar tudo de novo. Chuta então, o balde. Vai chutar o balde e vai voltar tudo de novo, porque vai dizer, dieta não é pra mim, fazer dieta não é pra mim. Então, assim, o que a gente propõe, mas não é também que você saia comendo até tijolo, não. O que a gente propõe é que você coma o que você gosta, né? Insira no seu plano alimentar o que você gosta, mas planeje no dia que você for comer, né? Se planeje para você comer aquele alimento que você gosta, estrategicamente. E assim, coma de uma forma mais consciente. Porque quando a gente come de uma forma mais consciente, o nosso nível de saciedade fica maior. E outra questão, você se sente mais orgulhosa de você, né? Quando você come, você saboreia, você vê que você não extrapolou, mas que você comeu o que você queria, você sente o nível de euforia também vai lá para cima, né? De motivação, de dizer eu estou no caminho certo, e você vai se orgulhar de você. Então, assim, são estratégias que muitas vezes as pessoas acham que é simples, né? Isso aí não dá resultado, dá sim, são coisas simples. E isso também acontece quando a pessoa coloca aquele alimento que ela gosta no planejamento. Porque nada melhor do que você comer sem culpa, gente. Sem culpa. Nada melhor do que você comer uma pizza tranquilamente, sem ansiedade, né? Assim, não tá dentro do planejamento, tá tudo certo, tô mantendo aqui meus hábitos alimentares saudáveis no dia a dia, e hoje essa refeição eu estou comendo aqui com muito prazer, tô saboreando, tô sentindo ela de verdade. Então, sem culpa. O que engorda mais não é a comida, é a culpa, né? Exatamente, a culpa, porque a gente, quando sente uma sensação desconfortável como essa, né, a culpa, arrependimento, como o Márcio colocou, a primeira coisa que a pessoa pensa em fazer é se livrar dessa emoção. Então, quando eu quero me livrar dessa emoção, quando eu quero controlar, quando eu quero lutar contra, quanto mais eu quero impedir ela de acontecer com o meu corpo e em mim, mais ela aumenta a sua intensidade. Então, a chave não é você lutar contra, não é você tentar controlar. Dá consentimento para ela acontecer e ela vai passar. Porque sempre passa. É como se fosse uma onda, né? Aquela onda que vem, sobe, depois daqui a pouco ela desce. Uma coisa que é também importante falar é que, assim, não existe alimentos bons e não existe alimentos ruins, né? Existe a forma como você se comporta diante deles. Os alimentos, ele é necessário para a nossa sobrevivência, né? Ele é necessário para manter a nossa forma, o nosso corpo. Ele é essencial para a nossa vida. O que vai diferenciar, né, esse alimento, o que vai diferenciar no emagrecimento é a forma como você vai se comportar e como você vai lidar com esses comportamentos, com esses alimentos, né? Sem deixar que a relação com a comida, né? Mudar a sua relação com a comida, né? Sem deixar que as suas emoções tomem conta de você na hora que você estiver se alimentando. Ou na hora que você for sair para uma festa, para algum lugar, não deixar que as suas emoções e que seus pensamentos tomem conta de um momento que pode ser sim prazeroso, de um alimento prazeroso, de bem-estar, um momento em que você vai se sentir bem. Porque assim, quando você está numa reeducação alimentar e aí vai para algum lugar, uma festa, agora mais não, né, que está todo mundo de quarentena, mas vai para algum lugar, vai sair, e aí você já vai pensando que você vai sair da sua dieta,
né, que você vai sair da sua reeducação alimentar, que você vai desviar do seu plano, quando você chegar lá, você vai reforçar o seu pensamento, fazendo o quê? Se comportando da mesma maneira que o seu comportamento estava prevendo anteriormente. Então, assim, é necessário que você tenha em mente o seu planejamento alimentar e tenha em mente qual é o seu propósito. Eu costumo dizer, você pode comer de tudo um pouco, desde que seja necessário, né? Não que seja extrapolado ou outra coisa. Então, é bom que vocês tenham essa consciência de que o alimento vai estar disponível para a gente o tempo todo, mas a forma como a gente vai ver ele, vai se comportar diante dele, é que tem que fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Perfeito. Isso. Márcia até colocou que a disciplina transforma hábito em estilo de vida. Gente, disciplina é algo aprendido, tá? Não é privilégio de algumas pessoas. Isso. A gente fala assim, pra fulano, pra Márcia é fácil, Márcia já é atleta, corredor aí de muito elite, né, de muito tempo. Isso foi aprendido. A disciplina que hoje ele tem de manter o treino, de manter uma boa alimentação, foi algo que ele desenvolveu. Então a disciplina é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. Mas para você desenvolver essa disciplina, esse hábito, você precisa de constância. Você precisa fazer isso várias vezes por muito tempo. Não é assim, eu fiz hoje e tá tudo certo. Pensa comigo, o banho que você tomou hoje serve para amanhã? Não. Você toma banho todos os dias. Então você vai fazer dessa mudança, né, desse hábito do comer mais saudável, do praticar atividade física, do cuidar de você, de ter o autocuidado, ter o autoconhecimento, um hábito em cada escolha que você fizer. Todos os dias vai contribuir para que você melhore a forma de você se conhecer, melhore também a forma de você se relacionar com o alimento, se relacionar com o seu corpo e se relacionar também com o processo, seja de emagrecimento, ou seja de mudança de hábito alimentar. Aí, Olene colocou aqui, verdade, a persistência. Reeducar sozinha, sem acompanhamento, é muito difícil. E é mesmo, viu, Olene? Então, por isso que existem outros profissionais que a gente pode recorrer para ter essa ajuda. E o psicólogo, ele está aí justamente trabalhando o ponto de partida, que é aqui, ó. O ponto de partida não é no meu corpo. Porque quem dá o comando pro meu corpo é a nossa mente, é o nosso cérebro que manda os comandos. E o nosso cérebro também vai acreditar naquilo que a gente disser para ele. Se eu disser eu não consigo, eu fico repetindo que eu não consigo diversas vezes, a minha mente vai acreditar e vai mandar os comandos pro meu corpo, tal como vai responder de acordo. Então você precisa também emitir outro tipo de resposta para esses pensamentos, justamente para você ter um resultado diferente. A Alana colocou que a Alana acabou de colocar, ó, eu não consigo não. Começa a fazer no segundo dia e eu já estou fazendo tudo errado novamente. Acabei de falar aqui, Alana. Eu acho que quando ela mandou essa mensagem eu não tinha dito ainda. A minha Fabiane, gostou da dica. Sua xará, né? Minha xará. Ela colocou aqui também, ó. O problema de chutar o balde... Toda vez que eu querer comer, vou sair ligando para meus amigos. Eles não vão me aguentar. É uma ótima ideia, Alana. Pode fazer isso. Listar amigos diferentes. Cada hora você liga para um amigo e aí tá tudo certo. E também assim, a gente pensar que você tem a questão do... Eu gosto muito das listas, eu colocar no papel, porque quando eu coloco no papel, eu consigo enxergar isso de uma forma mais concreta. É como se eu materializasse essas ideias, sabe, gente? Então, você tem, na nossa cabeça, passa ideia o tempo todo. O tempo todo, tem vários pensamentos, várias ideias muito boas, inclusive. Mas se você não anota, se você não põe esse papel, elas passam, daqui a pouco você não lembra mais. Então, comece a anotar, tira um tempinho aí e anota. Quais são as atividades que você gosta de fazer, que te dão prazer, além da comida? Anota pelo menos uns 10 itens. Aí você pode ver, assistir filme, ouvir música, dançar, fazer exercício físico, falar com um amigo, mandar um e-mail, ler um livro. Enfim, cada pessoa vai ter aí uma listinha dentro daquilo que ela gosta, daquilo que ela acredita que vai fazê-la bem, para poder praticar e para poder consultar e deixar essa listinha em um lugar visível, para você consultar toda vez que você achar que está com vontade de comer alguma coisa, que você talvez está na dúvida, será que é fome mesmo, será que é algo emocional? Olha primeiro para essa lista, escolhe alguma coisa ali para poder fazer antes de levar o alimento à boca.
E aí, daqui a pouquinho, passou um tempo, passou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, passou uma hora, e aí você continua sentindo necessidade de comer, aí de fato pode ser fome, mas você precisa dar esse tempo, deixar a emoção sentir, fazer alguma outra coisa que vai distraindo por um tempo, mas isso vai te ajudar a identificar. Aí, mas você colocou aqui, saber estabelecer rotinas produtivas, segui-las, também diminui a ansiedade. Fato, planejamento, na minha opinião, é palavra de ordem. A gente se organizar com relação àquilo que a gente vai comer, com relação àquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, isso ajuda demais. Muitas vezes estabelecemos e não seguimos. Tem uma outra questão também, né? Vamos deixando de lado. Exemplo, celular na hora errada para assuntos não produtivos. E a gente acaba se deixando levar por essas distrações que sabotam o nosso processo também de planejamento, né? A pessoa pode até se planejar e não seguir também, não adianta. Aí ela colocou do balde, você já leu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, só pra gente não passar batido. Pronto. Bom, acho que eu li todos os comentários, que foram muito bons, inclusive, né, Lana? Bom, acho que era isso, né, gente? Tem isso que quer acrescentar com algo mais, Lana, alguma coisa que você acha que é importante mencionar pro pessoal? Não. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode perguntar, que a gente já tem mais um tempo. Temos aí mais um tempinho, então estamos aí à disposição de vocês. É um tema muito gostosinho de falar, né? Há uma coisa importante. Não achem que é só alguém que tem problema com excesso de peso que passa pelo comer emocional. Todo mundo pode passar por isso em algum momento, tá? Todo mundo pode ter dificuldade de lidar com as suas emoções em algum momento da vida. Mesmo as pessoas mais experientes, mesmo as pessoas magrinhas, mesmo as pessoas cheinhas. Então, ninguém está livre de, algum momento, passar por situações mesmo difíceis, por problemas que não consegue encontrar ali soluções no momento, e acaba buscando no alimento, na comida, aquele conforto, o consolo. Isso mesmo. E assim, como Vani falou, todo mundo vai passar por esses episódios, né, da comilança emocional. Mas, e porque os fatos externos, eles vão estar acontecendo de uma forma ou de outra. O que vai diferenciar o que vai diferenciar é a sua percepção sobre eles, né? Não deixar que ele também interfira o tempo todo na sua alimentação, no seu comportamento alimentar. Porque assim, episódios uma vez ou outra, se você tiver, tá tudo bem. Agora, o que não pode é quando isso começa a gerar um problema para você e isso passa a ser repetitivo, né? Passa a ser um comportamento já quase como se fosse parte do seu corpo. E aí que está o problema, quando você vê que esse comer emocional está trazendo danos para a sua saúde, está trazendo danos para a sua qualidade de vida, e aí que merece o alerta, né? Mas assim, um episódio, quando você está estressada, uma vez ou outra, você descontar na sua alimentação, todo mundo passa por isso, e não se sinta culpado, porém, você faça isso consciente do que você está fazendo, né? E sabendo o que você está fazendo. Perfeito. E lembrar também, gente, que assim, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós não temos controle sobre eles. Eles vão vir de uma forma natural, com base naquilo que a gente está vivendo, as situações vão gerar esse estímulo, mas eles não devem controlar as nossas atitudes. A decisão do comer, a decisão do não comer é sua. Inteiramente sua. Então, cabe a você tomar a rédea da sua vida e tomar o controle mesmo, dizer o que eu posso fazer com relação a isso. O que está ao meu alcance, o que eu posso fazer para resolver esse problema que está me gerando essa emoção nesse momento. E a emoção é para sentir mesmo, tá tudo bem se você sentiu raiva em algum momento, se sentiu ansiedade, isso faz parte da condição humana, né, Luna? As nossas emoções, sejam elas as mais positivas possíveis, como aquelas mais desconfortáveis, elas fazem parte da vida. A gente precisa delas também. E tudo passa, gente. Tudo passa. Com certeza. Obrigada pela atenção de vocês, viu, meninas?
Pessoal, eu falei meninas, mas tem meninos aqui também, né? Tem meninos também. Pois é, obrigada pela atenção de vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui da live. Eu sei que algumas pessoas já estão saindo aí, mas assim, eu quero agradecer muito toda a contribuição de vocês, né? Todo mundo que deixou aí um comentário, que contribuiu. Isso é muito bom, nós ficamos muito felizes, né, Lana? Com a participação, com o feedback de vocês.